Fala galera, um tema que é muito falado e às vezes até polêmico dentro das tatuagens, principalmente a tatuagem old school, é a diferença entre criação, releitura e cópia. E hoje eu vou fazer um vídeo para vocês explicando um pouquinho da diferença entre eles e ao final eu vou explicar mais ou menos, a pedido da galera, como que eu faço as minhas criações. Sempre que eu faço um vídeo eu deixo ao final um pedido para que os espectadores digam se estão gostando, se não estão gostando, né? E principalmente para que eles deem alguma sugestão de tema. E um tema que eu recebi foi a diferença, falar um pouco sobre a diferença de criação, cópia e releitura dentro da tatuagem old school, dentro da arte de forma geral, dentro da minha visão, do que eu venho pesquisando, né? Então resolvi fazer esse vídeo para vocês e explicar um pouquinho dessa diferença. E ao final desse vídeo eu vou explicar um pouco de como eu faço as minhas criações, como que eu uso as minhas referências. E depois a gente pode até fazer um segundo vídeo fazendo mesmo ao vivo ali um desenho, explicando passo a passo. Hoje eu vou explicar para vocês a teoria e espero que todos gostem. Então vamos lá, vamos começar dividindo em três partes. Cópia. Eu quero explicar um pouco, mais ou menos, o que significa fazer uma cópia. Quando você faz uma cópia de uma arte, seja ela qual for, você reproduz de forma fidedigna, de forma fiel. Você faz, você pega uma imagem, né? A gente se tratando de imagem, a gente pega uma imagem original e faz uma cópia fiel dessa imagem original. Então isso é chamado de cópia. Então a cópia, como eu venho falando, né, é o seguinte: fazer uma reprodução, fazer uma réplica, copiar fielmente uma arte original, reproduzindo da sua forma mais fidedigna possível. Eu vou colocar aí para você agora a imagem de uma cópia. Essa primeira imagem é a Mona Lisa, né, um quadro que todo mundo conhece, pintado por Leonardo da Vinci. E essa próxima imagem que vocês estão vendo é uma outra Mona Lisa, tá? Essa outra Mona Lisa é uma cópia da original. Reparem que não é idêntica, mas é bem fiel. Dá pra ver que é quase a mesma coisa, tá? E essa cópia dessa Mona Lisa, ela ficou tão legal, eu não recordo o artista, mas ela está hoje no Museu do Prado, que fica na Espanha, tá? Então quem tiver oportunidade lá no Museu do Prado na Espanha, vai lá dar uma olhada porque ela tem uma cópia bem bacana. Isso é uma cópia. O artista fez uma cópia, sendo o mais fiel possível à original. Aí vem a pergunta, já voltando aqui para tatuagem. Eu posso copiar? É legal copiar? O que vocês acham disso? Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que você pode copiar sim. Como que funciona, pelo menos no meu estúdio, tá? Hoje, 60 a 70% das tatuagens que eu faço são tatuagens que os clientes levam, tatuagens comerciais, que os clientes levam até a loja e falam: olha, eu quero esse desenho aqui. Eu sempre tento dar, né, a minha pegada. Não, vamos mudar isso, vamos tentar fazer assim, dessa outra forma, até para não ficar uma cópia. Muitos clientes gostam da minha ideia, acabam aderindo à minha ideia e me dão essa liberdade de melhorar, de fazer uma releitura em cima do que eles trazem, mas muitos clientes não querem. Muitos clientes pegam e falam: não, eu gostei muito assim, eu quero exatamente assim. E a gente acaba fazendo, porque a gente precisa tatuar, precisa levar o pão para casa, então a gente acaba fazendo essa cópia. Porém, é muito importante que ao fazer uma cópia, você, na hora que você for divulgar nas suas redes sociais, onde quer que seja, você coloque os créditos da sua referência, tá? Então, por exemplo, fez lá a tatuagem que foi copiada de algum lugar, olha, essa tatuagem o cliente trouxe de tal lugar, ela pertence a fulano de tal, a imagem original é do artista tal, e eu fiz aqui uma cópia para o meu cliente. Não tem problema nenhum você dar esses créditos. Quando eu não sei quem foi o artista, porque muitas vezes o cliente atrás do Google não tem um artista, não tem nada, eu pelo menos boto: esta referência foi trazida pelo cliente. Ali eu já estou assumindo, registrando que é uma cópia que alguém trouxe e eu fiz, né? Mas que não fui eu que criei, tá? Eu nunca posso pegar aquilo e falar: olha, eu criei isso aqui fui eu que fiz, tá? Aí já não é legal, aí já é plágio, né? Tem um termo agora que está sendo muito utilizado aí na internet, é um termo novo, que eu nem conhecia, mas aí na pesquisa para fazer esse vídeo eu descobri que ele está sendo usado por artistas que fazem cópia, né? Esses artistas eles são chamados de Tracingulver. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Tracingulver significa rastreando, plagiando, copiando, né?
Então os Strassengover são os caras que pegam a cópia e fazem, né? Pegam uma arte original e fazem uma cópia. Então cópia é mais ou menos isso. Tá? Agora eu vou passar para o próximo passo, que é falar sobre uma releitura. A diferença da cópia para releitura é a seguinte. Na releitura, você pega a imagem original, tá? Só que você você usa ela como referência, só que você faz com a sua pegada, faz do seu jeito. Vou mostrar para vocês uma imagem que eu fiz de releitura. Essa imagem aqui, tá? Eu que fiz, beleza? Ela foi retirada, a ideia foi retirada dessa imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar junto. Vocês podem reparar que tem uma certa semelhança, tá? Porém, não é uma cópia. A posição da cobra está diferente, a rosa é diferente, as folhas são diferentes, mas é bem parecida, né? Então eu caracterizo isso como uma releitura de um outro artista. Eu gostei, achei legal, fiz do meu jeito, com a minha pegada, essa referência. Agora eu estou botando aí para vocês, na imagem, uma imagem também da Mona Lisa, a original. A gente se baseou na Mona Lisa porque é um quadro universal, todo mundo conhece. E essa segunda imagem, que é a imagem da Mônica Lisa, que é a Mônica feita pelo mestre Maurício de Souza. Ele fez uma releitura da arte original da Mona Lisa, só que com a Mônica. Se você olhar essa Mônica, você vai identificar logo de cara, pela posição que ela tá, pelo fundo, pelo olhar, enfim, que se trata de uma releitura da Mona Lisa, mas não é uma cópia, isso é uma releitura, e eu acho extremamente criativo, eu acho extremamente bacana. Eu acho que quem faz esse tipo de releitura tem meu total apoio, porque acaba homenageando até o artista que fez a obra primária, né, a obra original. Essa segunda imagem que está aparecendo agora para você também é uma Mona Lisa, dá para identificar. Porém, ela está mais gordinha, né, diferenciada, não tem nenhuma semelhança, quer dizer, tem uma semelhança, mas não é uma cópia da Mona Lisa original. Então trata-se de uma releitura, muito criativa e muito legal por sinal. Então, releitura trata-se de reler uma arte que já existe, tá? É a sua assinatura baseada numa arte original de uma outra pessoa. É a sua interpretação de uma arte que você admira, uma arte original, você vai dar a sua interpretação daquilo ali. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que grandes artistas, tá? Como Sailor Jerry, como o próprio Gus Wagner, todos eles, né? Todos esses artistas do old school têm referências e tem pessoas que fazem releituras baseadas em cima dessas artes. E agora que eu falei da diferença básica do que é uma cópia e do que é uma releitura, eu queria falar sobre criação. Tá? A criação, ao meu ver, é quando você consegue criar, né, como o nome já diz, algo novo, algo inédito, que não é uma cópia de ninguém, nem uma releitura. Lógico que ninguém fecha o olho como uma mágica e faz um desenho e cria, a não ser que a pessoa tenha treinado muito, mas ainda assim, o cara que treinou muito hoje e que ele faz, por exemplo, o Super-Homem de cabeça, ele com certeza já usou referências, ele fez diversas vezes até gravar na cabeça dele como ele faz aquilo, e ele hoje consegue fazer de cabeça. Mas ele não fechou o olho do nada e veio uma divindade e desenhou ali para ele. Então, querendo ou não, ele usou referência. Todo artista que cria, todo artista que faz um desenho bacana, pode ter certeza que ele usa referências, tá? Então, já entrando na parte de referências, o que eu queria falar para vocês? O que é referência? Referência é a imagem, se tratando de tatuagem, desenho de pintura, é a imagem que você usa como modelo, tá? Não é para fazer uma cópia, mas você precisa ver. Como, já entrando na parte que eu falei, que eu queria mostrar para vocês como eu faço as minhas criações, mas antes disso eu queria pedir para você se inscrever no canal, tá? Para você indicar para um amigo, mostrar para a galera, pedir também para se inscrever, dar uma ajuda no canal e deixar o seu like aqui, ativar o sininho para receber as notificações e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp chamado Tradilabo 40. Esse grupo é feito para tatuadores de old school, para a gente estudar, então se você quiser, eu não estou conseguindo botar a gente agora porque está muito cheio, mas já tem umas pessoas que vão sair e aos poucos eu estou colocando a galera lá. Então vamos lá, vamos entrar na parte de como eu faço as minhas criações. Eu ontem, aqui em casa na quarentena, resolvi fazer um desenho, tá? Um desenho bem pequeno, ele tem 21 por 16, tá vendo? É um card, né? É um espelho com uma rosa, amarela, um búzio e uma cachoeira caindo, uma referência a
uma certa religião, né? Que muita gente gosta, muita gente admira. É um elemento que eu acho muito bonito. Beleza? Beleza. Vou explicar para vocês como que eu fiz. Isso aqui é uma criação exclusiva. Vocês vão achar aí coisa parecida e tal, mas eu posso dizer que é uma criação exclusiva que eu fiz. Ah, por quê que é uma criação exclusiva? Você não vai achar nada idêntico, igual. De repente alguém pode fazer até alguma releitura. Mas eu vou explicar como eu fiz, tá? Então vamos lá. Eu fiz da seguinte forma. Eu peguei essa imagem que está aparecendo no seu vídeo, tá? É uma imagem básica de uma silhueta de um espelho, né? Não sei quem fez, está lá na internet e peguei essa referência. Já comecei aí pegando referência, tá? Não fechei o olho e fiz esse espelho aqui de cabeça. Então, usei essa referência. Em cima dessa referência, eu resolvi fazer uma paisagem dentro. A princípio ia ser uma outra paisagem de mar, ia ser outras coisas, mas aí eu lembrei que o espelho ele tem a ver com a cachoeira, né? Com toda tem todo um sincretismo dentro da religião, né? Que se trata de um orixá chamado Oxum. E aí eu peguei, né? Para fazer esse desenho, usei esse espelho e resolvi fazer uma cachoeira. Pô, mas como que eu fiz a cachoeira? Eu abri a imagem real de uma cachoeira, tá? Com pedras, com rio correndo e uma queda d'água. Então já tenho aí duas referências, o espelho e a cachoeira, beleza? E aí eu fiz do meu jeito essa cachoeira, beleza. Terceira coisa que eu fiz, eu queria botar na base essa rosa amarela. O que eu fiz? Apesar de saber desenhar rosa de cabeça, porque eu já vi muitas vezes as referências, eu peguei uma referência também de uma rosa, para ter uma noção de uma rosa um pouco mais delicada, um old school um pouco mais sutil, mais suave, uma coisa não tão pesada. E aí eu peguei a referência da rosa e separei lá. Fui atrás de outro artista e peguei as folhas, tá? Quis fazer umas folhas mais voltado para o verde musgo, para o marrom. Que eu acho que ia dar um contraste bem legal, eu gosto de usar o verde turquesa, mas eu acho que essa cor ia dar um contraste bem legal com a rosa amarela. Então aí eu já tenho 4 referências. Peguei uma imagem de espelho, de rosa, cachoeira e as folhas. Baseado nessas 4 referências, eu fiz o meu esboço, que está aqui. Beleza? Fiz o esboço todo no lápis, errei para lá, errei para cá, apaguei, fiz de novo e tal, até chegar mais ou menos nessa ideia aí. Chegando nessa ideia, eu fiz as sombras onde eu queria para ter uma noção. E depois que eu tinha essa imagem pronta, tá? Que foi feita através dessas referências, eu passei pro meu papel de pintura e fiz a pintura. Botei aqui um trecho, né, de uma música que faz referência à imagem, enfim. O que eu quero dizer nisso tudo? Essa imagem, ela é uma criação minha. Eu criei isso aqui. E como que eu criei? Usando referências. Peguei diversas referências, juntei tudo, aí usei o papel vegetal, tá? Mas se você quiser, você pode usar a mesa de luz. Tem gente que gosta de usar a mesa digitalizadora, o tablet. Eu não me adaptei, mas eu uso ali tudo na mão. Mas também acho que cada um tem que usar o que acha melhor, beleza? E aí, juntei as 4 imagens e de 4 referências, né? De 4 referências de outros artistas, eu criei uma minha. E ninguém pode dizer que não é uma criação minha. Beleza? Então assim surgem as minhas criações para tudo, tá? Ali eu posso ajeitar o tamanho, diminuir a flor, aumentar, fazer tudo. Quem usa tablet tem até uma maior facilidade, porque você consegue aumentar a flor, diminuir, botar para cá, botar para lá, e você acaba tendo uma boa referência. Tem muito artista, por exemplo, eu vou dar uma referência aqui de um cara que eu admiro muito, que é o Mike Chambers, né? Se eu não me engano, acho que ele é americano, faz um old school moderno, bem diferenciado, customizado. E ele usa a referência do tablet, eu estava assistindo, ele usa a referência do tablet, ele faz toda uma montagem onde ele quer as flores dele, onde ele quer as posições. Depois daquilo ali, ele não pega aquilo, imprime e passa para a pele, não. Ele bota no papel e faz pintura, tá? Faz pintura com nanquim colorido, com traço, mas ali ele tem toda uma base, uma estrutura. Então essas são as minhas dicas para vocês. Peguem referências. Se você quer fazer uma releitura, dê o crédito, tá? A quem fez a imagem original. E se você quer fazer uma criação, pegue referências e faça a sua criação, tá? Dizendo ali mais ou menos o que você usou. Assim são feitas as grandes criações, as criações mais bacanas, tá? Os cavalos do faraó, que eu já falei no vídeo, né? Vou deixar até o card aqui em cima para vocês darem uma olhada, quem ainda não viu. É uma tatuagem muito bonita, né? Que atravessou mais de um século, mas foi baseada em uma referência que é uma pintura.
tá? Ela não foi criada pelo tatuador, ela foi feita em cima da referência que é a pintura. Então ela, na verdade, é uma releitura de uma pintura, não é uma criação, mas também não é uma cópia, é uma releitura em cima de uma pintura que já existia. Agora eu queria aproveitar esse momento, porque quando foram me procurar para pedir para falar desse assunto, pediram para falar mais destinado à parte de convenções, sobre cópia, releitura e criação em convenções. Acabou que o vídeo não falou de convenção, mas eu queria também deixar a minha opinião, tá? Lembrando que é minha opinião pessoal, gente, tá? Não tô aqui para dizer o que é certo ou o que é errado, das convenções, desse tipo de trabalho feito em convenção. Mais uma vez eu peço, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ou peço ao seu amigo para se inscrever se você já é inscrito, e deixa o seu like aqui, ative o sininho, participe aí com a gente, porque é muito importante a sua participação. Eu preciso saber se você está gostando, beleza? Porque é feito com muito carinho, com muita dedicação, apesar de algumas dificuldades. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que eu acho de convenção. Eu participo de convenção como competidor, adoro participar, adoro ser competidor de convenção. Para mim a convenção é meu carnaval, são 3 dias que eu me divirto muito, né? Não só na competição, mas eu revejo amigos, enfim. É um lugar que eu gosto de estar. Devido a essa Covid-19 eu não tenho ido, né? Mas assim que isso tudo passar eu vou. E eu participo há mais de 10 anos de convenções, como competidor. De um tempo para cá, eu fui convidado para ser jurado em algumas convenções pelo Sudeste, tá? Já fui em algumas, aí acho que 7 ou 8 convenções, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 convenções como jurado, tá? Jurado técnico de Old School, onde eu entro lá para falar, para ajudar os outros jurados na parte de Old School, por ter um pouco mais de técnica, de embasamento. E também jurado de outros estilos, estando ali compondo aquela banca, sempre com grandes artistas, com artistas que eu admiro muito. Então eu quero dar a minha opinião como tatuador, competidor e como tatuador jurado. E é o seguinte, quando eu comecei a competir, eu ia para a convenção, essa aí já é uma dica muito legal para você que pensa em competir em convenção, ou que você que já está competindo, mas ainda não conseguiu sair de um certo nível ou de um certo patamar. Quando eu comecei a competir, eu ia para a convenção, separava a imagem da internet e copiava aquilo ali igualzinho e botava lá. E eu não ganhava nada, eu sempre percebia que outras pessoas que ganhavam em primeiro, segundo, terceiro lugar eram imagens bem mais belas, geralmente eram criações ou releituras. Essa foi a primeira ideia que eu comecei a ter, que eu precisava começar a criar ou fazer pelo menos algumas releituras. Baseado nisso, eu comecei a estudar muito, enfim. E aí, quando eu comecei a ter as minhas criações, mostrar para os jurados como competidor, olha, eu criei esse desenho exclusivo, eu comecei a ter mais, vamos dizer assim, sucesso, né? Às vezes não ganhava, mas tinha muito elogio, e às vezes eu ganhava, né? Saí de lá com prêmio, 2, 3, muito feliz, e eu tenho certeza que o mérito desses prêmios, a maioria desse mérito está ligado ao fato de eu ter criado. Então hoje, o que eu penso? Se você vai competir numa convenção, eu tô falando de old school, tá, gente? Lógico que se você vai competir na categoria portrait, se você vai competir na categoria realismo, você fica um pouco limitado a acabar fazendo uma cópia, tá? Não que isso seja errado. Mas quando você vai num old school, no new school, no neo-trad, né? Que são categorias que, no próprio tribal, pontilhismo, enfim, aquarela, dá pra você criar uma coisa inovadora. E aí eu comecei a reparar que quem cria acaba tendo mais chance. Quando eu sou jurado de convenção, eu valorizo muito, tá? Já mais uma dica aí pra você, eu valorizo muito o cara que cria. Poxa, mas como que eu faço? Usem referências, né? Pega a cópia que você ia fazer. Ah, eu ia fazer um trabalho de Sailor Jerry, beleza. Pega aquela cópia, pega mais umas 2 ou 3 cópias, abre aquilo e faça a sua releitura ou faça a sua criação baseado naquilo, tá? Faz o desenho e na minha opinião, eu acho que você tem que levar pro jurado lá em cima e falar, olha, eu criei o desenho, você não, né? A pele que vai subir lá, olha, o desenho foi criado, é uma criação que foi feita exclusiva para essa convenção. Por quê? Qualquer competição, na minha opinião, que você vai participar, seja de natação, de boxe, enfim, de karatê, de tatuagem, o que você for participar, acho que sempre você tem que dar o seu melhor. Nem sempre a gente consegue dar o nosso melhor por diversos fatores externos, por outras coisas que acontecem. Mas o ideal é que nós nos propusemos a dar o nosso melhor, tá? Que a gente dê o nosso melhor. O ideal é que a gente dê o nosso melhor para fazer o melhor trabalho possível, mesmo que não ganhe, né? Você falar, caraca, eu fiz o meu melhor e ficou magnífico, tá? Então é o seguinte, qual é o seu melhor? O seu melhor é entrar na internet, ver uma imagem, imprimir, botar na pele lá do seu cliente, copiar aquilo ali igualzinho, apresentar e ganhar um prêmio? Às vezes ganha. Esse é o seu melhor? Eu acho que não.
Na minha opinião, tá, gente? Acho que o meu melhor é passar noites em claro mesmo, pegando referência, montando, criando, e é assim que eu tento fazer. Mesmo que seja uma releitura, mas dando a minha pegada, com significado. Eu vou fazer vídeos explicando como que eu faço a minha triangulação, como que eu uso meu círculo cromático dentro do old school, que é extremamente importante. Essa é uma dica ouro que eu vou dar no vídeo à frente, ainda estou esperando um pouco. Eu estou segurando, são dicas que eu passo no meu workshop pessoal, mas eu vou liberar em breve. E aí, você faz essa criação, tá? Você tem mais chance de ganhar. Certa vez, eu estava numa convenção, eu pedi para minha pele subir, estava competindo com a referência. E o jurado lá de cima falou, não precisa trazer referência porque não é portrait, só portrait tem referência. Na verdade, eu não concordei com ele. Por quê? A referência não é para você mostrar que ficou igual, é para você mostrar o jurado. Ele vai ver ali 20, 30 old school, ele não sabe se foi copiado, se foi criação, se foi releitura. Algumas eu sei porque eu conheço bastante, mas a maioria a gente não sabe. Então, quando você manda um desenho assinado, tá? Olha, eu criei esse desenho para essa convenção, sabe? Eu dei o meu melhor. Para mim, essa pessoa, ela tem mais chance no caso de um empate. Ah, mas se eu fizer uma criação feia, né, ruim, fora dos padrões, porque old school tem regra, e eu fizer uma cópia fiel dentro da regra, com tudo bonitinho, tudo padronizado, bem aplicado, com os traços legais, provavelmente vai ganhar a cópia. Não quer dizer que você criou que você tem que ganhar. Vai ganhar o melhor. Mas se você cria, você tem mais chance. Pode ter certeza disso. Isso vale para série de desenho, para quem faz new school, para quem faz pontilhismo, neotrad, old school, diversos, né? Até mesmo no realismo dá para você criar, misturar um elemento com outro, enfim. Então crie o seu desenho. Quando você for competir, crie o seu desenho. Quando você for fazer um desenho exclusivo para o seu cliente, independente de competir, convença ele a criar algo inovador para ele, tá? Algo diferente, para que quando ele estiver na rua com a tatuagem, só ele tenha aquela tatuagem, né? A gente sai na rua com uma camisa e encontra alguém com a camisa igual, a gente já fica bem chateado, imagina com uma tatuagem igual. Então, tente fazer algo exclusivo para o seu cliente. E você, cliente, exija, né, ou peça ao seu tatuador que faça algo exclusivo para você. Assim você vai estar obrigando a ele uma coisa bem legal, a ele estudar mais, tentar criar, tentar desenhar. Eu acho que isso aí é o que faz um artista evoluir. Tá bom? Sendo assim, eu vi hoje pesquisando uma frase que eu não sei de quem é, que diz o seguinte: em mentes quadradas, ideias novas não circulam. Se você fica muito fechado a fazer só cópia, você acaba não tendo ideias novas. Faça cópia, faça para o seu cliente, faça para ganhar dinheiro, mas sempre que você puder, crie algo novo, faça releituras, abra sua mente. Beleza? Essas são as minhas dicas. Esse é um pouco da explicação da diferença entre cópia, releitura e criação. E eu espero muito que você tenha gostado. Se você tem alguma ideia, deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários. E mais uma vez, ajude a divulgar esse canal. Se inscreva lá no meu Instagram, @rafiscotatu. E novidade, tá? Novidade para vocês. A gente fez o podcast do Tradiciones. Às vezes você não tem tempo de estar assistindo, você pode estar escutando, tá? Lá, enquanto você está fazendo sua tarefa, escutando. Os assuntos são parecidos, vamos falar de assuntos parecidos, tá? Só que de uma forma diferente, porque sem imagem, mas com muito mais contexto, com um bate-papo bem legal, onde a minha esposa, Morena, está fazendo junto comigo, apresentando junto comigo, e está sendo bem legal. Já fizemos o primeiro, eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui para vocês o link, mas se eu não deixar, é só procurar lá, Tradiciones Podcast, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha tirado as dúvidas da galera que pergunta um pouco, eu espero que esse vídeo tenha aberto um pouco a sua mente, beleza? Vamos nessa quarentena, aproveitar esse tempo que a gente está em casa, né, se prevenindo, e vamos desenhar, vamos criar, vamos fazer alguma coisa legal para ocupar a nossa mente e para evoluir como artista, beleza? Vamos valorizar sempre o artista que cria, você cliente, você tatuador. Um grande abraço e até a próxima.